Tem uma frase que, quando eu entendi de verdade, começou a mudar muitas pequenas decisões na minha vida. E no final são essas pequenas decisões que constroem tudo. A frase é simples: quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. E se você parar para pensar com calma, isso explica muita coisa, porque quando a gente está envolvido emocionalmente em alguma situação, a nossa percepção muda. A gente perde a clareza, perde senso crítico, perde aquela distância saudável que permite enxergar o todo. É como se a gente estivesse muito perto, tão perto que não consegue ver direito. E isso acontece o tempo inteiro, principalmente quando envolve consumo. Sabe quando você vê uma coisa e fala, eu preciso disso? Mas não é um pensamento racional, calmo. É uma vontade que vem com emoção, com urgência, com uma sensação de que se você não decidir agora, você vai perder alguma coisa. Naquele momento você está dentro da garrafa. E dentro da garrafa tudo faz sentido. O preço parece justificável, a compra parece necessária, o timing parece perfeito, você começa a criar argumentos para sustentar aquela decisão, mesmo que se você estiver olhando de fora, você nem consideraria aquilo. É impressionante como a emoção consegue construir uma narrativa convincente. A nossa mente é incrível. E não é só sobre compras grandes, tá? Às vezes as coisas pequenas do dia a dia, mas que somadas fazem uma diferença enorme. Aquela promoção que não dá para perder, aquele objeto que vai facilitar a sua vida, aquela experiência que você merece agora. E eu não estou dizendo que você não deve comprar, nem viver, nem aproveitar, não é sobre isso. É sobre o estado em que você toma a decisão. Porque decidir a partir da emoção é muito diferente de decidir com base na consciência. Quando você está emocionalmente envolvida, você não está enxergando o rótulo, você está avaliando com clareza se aquilo faz sentido para a sua realidade, para o seu momento, para o seu financeiro, para o seu estilo de vida. Você está reagindo. E o problema de reagir é que muitas vezes a consequência vem depois, quando a emoção passa. Aí você olha e pensa, por que eu fiz isso? E a resposta quase sempre é a mesma, porque você estava dentro da garrafa. Eu comecei a perceber esse padrão em mim e isso mudou muito a forma como eu me relaciono, com essas decisões, principalmente financeiras. Então hoje eu sinto uma urgência, uma empolgação muito intensa, essa vontade de decidir rápido. Eu já entro num sinal de alerta, porque eu já sei que é isso que está acontecendo. Não é um sinal de não faça, mas um sinal de espera e talvez não faça. Porque na maioria das vezes, tudo que a gente precisa é de um pouco de distância. Distância para sair da garrafa. Pode ser algumas horas, um dia, às vezes mais. E é impressionante como quando você volta, naquela mesma decisão, com a emoção mais baixa, a visão muda. Coisas que pareciam indispensáveis deixam de ser. Argumentos que pareciam fortes ficam frágeis. E aí você consegue ler o rótulo. Você consegue avaliar com mais clareza? Eu realmente preciso disso? Isso faz sentido agora? Isso está alinhado com o que eu quero construir? Que às vezes a resposta vai ser sim, e tudo bem. A diferença é que nesse caso você está escolhendo com consciência, não sendo levada pela emoção. E isso muda completamente a relação com o resultado. Quando você decide com clareza, você sustenta melhor aquela escolha. Não vem culpa, não vem arrependimento, não vem aquela sensação de ter sido levada. Você sabe por que fez. E isso traz uma paz muito diferente. Eu acho que a gente vive numa cultura que estimula muito a decisão rápida, o impulso, o é agora ou nunca. E isso não é por acaso. Quanto menos tempo você tem para pensar, mais fácil é te convencer. Mas maturidade é justamente o oposto disso. É você saber pausar, é você respeitar o seu tempo, é você entender que nem toda oportunidade precisa ser aproveitada imediatamente, porque nem toda urgência é real. Muitas são criadas. Então, se você puder levar algo dessa conversa, é isso. Quando a emoção estiver alta, desconfie, não de forma negativa, mas com consciência. Entenda que você pode estar dentro da garrafa e que nesse lugar a sua visão está limitada. Dá um passo para trás, respira, se afasta, volta depois, porque a sua melhor decisão quase nunca acontece no auge da emoção. Ela acontece quando você consegue finalmente ler o rótulo.